Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus nosso Pai e Jesus nosso irmão maior possam nos abençoar essa noite como sempre tem abençoado, com muitas energias positivas, com muito otimismo, apesar do que nós vemos passando recentemente todo o planeta, e que nós possamos aprender as lições que Ele deixou há 2000 anos, mas ainda perduram por muito tempo e vão perdurar ainda por muitos séculos, até que nós consigamos aprender e colocar em prática. O capítulo de hoje é no mesmo livro que a nossa irmã acabou de ler, Fonte Viva, de Emmanuel, pelo Espírito Chico Xavier. É o número 29. E antes de começar o capítulo, o título dele é Sirvamos. De servir, sirvamos. 29. Nós vamos lá na Bíblia, em Paulo aos Efésios, número 6, item 4, que fala o seguinte: Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a do Cristo. Item número 6. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Número 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Isso está na Bíblia. Nós todos trabalhamos, estudamos, temos família, vivemos em sociedade. Quem já se aposentou e trabalha em alguma instituição também beneficente tem a sua obrigação, sua responsabilidade. Mas em todos os lugares que nós vivenciamos, ou a nossa casa, que é o primeiro cadinho santo, que é o nosso lar, que é lá que nós devemos a nossa maior paciência, o nosso maior amor, o nosso maior desprendimento, nosso maior exercício de amor ao próximo está lá no nosso lar. Todos nós deveríamos ler esse capítulo aqui todos os dias. Eu vou ler devagar, porque é um capítulo muito interessante. E para a gente refletir, nós temos que prestar bastante atenção nas palavras de Emmanuel. Sirvamos. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres ameaças de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares das bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julga os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais. Vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a quem se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para o teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. De novo, falando o poder de julgar, que as pessoas ainda não colocam no coração no momento do julgamento, principalmente nas redes sociais. Nós vamos lembrar aqui um fato recente de uma senhora que foi julgada pedófila e lá no Espírito Santo o povo invadiu a casa dela, tirou, deu uma surra nela, matou a pessoa inocente, porque alguém colocou na rede social que ela era pedófila e ela, inocentemente,
veio falecer. Por julgamento das pessoas que não pensam primeiro em Cristo, em Deus. E qual o poder que nós temos de julgar o próximo corretamente? Infelizmente é assim que funciona. Por quê? Porque não colocam o Cristo no coração na hora do julgamento. Então, meus irmãos, é muito sério. Quando nós estamos no trabalho, na escola, em casa, vamos mudar um pouco o ângulo. Nós temos a mania de julgar nossos parentes, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos. Mas o fulano não devia fazer isso. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Não disseram para Jesus: tu é o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes. Se assim fosse, os meus já tinham me tirado daqui. Então nem ele, Jesus, usou o poder de julgar ninguém. Mas o exemplo que ele deixou aqui na terra era para a gente ser mais amoroso, ser mais pacífico e lembrar, se colocar no lugar do outro na hora de julgar. Porque para servir a Deus, não podeis servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Você vai deixar um em falta para servir o outro. Mamon é o dinheiro, a riqueza, que infelizmente hoje as pessoas se dedicam mais a isso. Por quê? Porque não pensam que vão morrer. É engraçado. O consumismo, o capitalismo selvagem, que faz as pessoas gastarem mais a cada dia que passa, faz que as pessoas pensem: olha, eu não vou morrer, vou continuar vivendo, curtindo, trabalhando, e quero isso porque eu não vou morrer. Ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos fazer um movimento agora, pensar assim, hoje é o dia do meu enterro, hoje, agora. Estou sendo enterrado agora, todos nós. Pensa assim, vou morrer agora. Estou no meu sepultamento. O que é que adianta o dinheiro que eu tenho no banco, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, tudo que eu adquiri? O que adianta isso na hora do enterro? Quem nós vamos levar? Nem o corpo nós vamos levar. O corpo é emprestado. Tem que usar bem o corpo? Sim. Cuidar da saúde? Sim. Mas não fazer disso o único móvel da vida. As pessoas estão esquecendo de Deus e de Jesus. Como que eu vou servir ao próximo se eu não consigo ajudar a mim mesmo caminhando do jeito que Cristo caminhou aqui na terra? Como é que nós vamos fazer isso? Dentro do Evangelho. Olhando os exemplos que passaram por aqui há muitos anos, grandes exemplos, que nós deveríamos toda hora lembrar um pouquinho, falar: poxa, se essa pessoa conseguiu fazer isso, eu posso tentar começar a seguir um pouquinho ela. Como, por exemplo, o nosso irmão Chico Xavier. Falando no enterro, tem uma passagem engraçada dele, Chico Xavier, no enterro. Convidaram ele para o enterro, ele era novinho ainda, tinha 21 anos, estava começando a escrever Parnaso de Além-Túmulo, e o padre falou: vou testar, esse cara vai ser agora. Chico no enterro, conversa com o espírito. O padre encostou no Chico e falou assim: você conversa mesmo com o espírito? É, seu padre, conversa. Você vê espírito? Vejo, seu padre. Se tiver algum espírito agora aqui, deu papel e caneta para o Chico. Escreve aí o que ele está querendo falar. O Chico pegou o papel, Chico Xavier, pegou o papel no cemitério, na hora do enterro, escreveu isso aqui. Na mesma hora que o padre pediu, ele escreveu: o sino plange em tenra suavidade no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves no altar, que tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Alta de Souza, lá no enterro. O padre quis testar ele. Tá bom, dá aqui a caneta. Escreveu um verso maravilhoso que está no livro, nesse livro, Parnaso de Além-Túmulo, de Alta de Souza. Na hora, online. Não tinha zap não. Caneta e papel para eles. O mérito que tinha o espírito desse para fazer esse tipo de coisa, sendo testado ali, ele podia falar: não, seu padre, eu estou no enterro aqui, depois eu escrevo, não estou ocupado. Mas
com o intuito de servir a Deus, ao próximo e mostrar que nós não estamos sozinhos. Ele fez isso. E ele, nesse início de escrever esse livro, o Chico, ele era muito tentado. Muitas coisas aconteciam com ele para dificultar a vida dele. O que acontecia? Por exemplo, vento, sem a janela aberta. Ele escrevendo, com a lamparinazinha acesa, começava a ventar, soprava, apagava a vela. Aí ele acendia de novo, com tudo fechado, não tinha vento. O dia inteiro virava, molhava, sujava o papel todo, ele tinha que trocar, começar de novo. Tem pouca gente que sabe disso. Até um dia ele estava escrevendo, sem a janela aberta, veio um vento, soprou uma areia dentro dos olhos dele. Areia. Aí ele começou a coçar o olho que ele ficou para sempre com esse problema. E ele ficou desesperado, a coceira não passava, a areia não saía, sem nada aberto. Como entrou areia no olho de alguém que a janela estava fechada? E ele pediu a Deus: meu Deus, me ajuda, que eu tenho que escrever aqui, o meu olho está arranhando, tem que continuar escrevendo. Era de noite. Bezerra de Menezes apareceu. Falou: meu irmão, não se preocupe com esse problema que aconteceu no seu olho, que nós não podemos te falar por enquanto, porque vai no médico, procura o médico, para a sua família também não achar que nós não estamos te ajudando. Olha a preocupação de Bezerra de Menezes ajudar o Chico Xavier. Ele foi no médico. O médico: olha, é uma doença incurável que você tem, catarata obscura, chama o nome. E nunca mais ele teve a cura daquele olho, ficou só com um olho. E ele ficou triste, porque o médico deu aquele laudo, ele muito triste, porque perdeu um olho, chateado. Agora eu sou um cego e tal, pensando. Não deu 2 horas, um bêbado ia guiando um cego. Imagina um bêbado guiando um cego em cima de uma ponte. O cego caiu de 4 metros de altura, se esborrachou no chão, se quebrou todo. Aí chamaram: Chico, ajuda, caiu o cara aqui. Aí ele correu lá: quem foi? Um cego. Aí ele começou a parar de pensar no problema dele e foi servir o irmão próximo cego. Ele também era um mendigo, não tinha onde morar, cego, sem ninguém para cuidar, e ele ficou com vergonha, Chico, de estar achando que o problema dele era sério. Olha só a interessante situação de como é botar Jesus em todos os momentos da nossa vida, igual o Chico fez. Não acaba aí, não. Alugou um quartinho. O Chico era caixeiro no armazém, carregava caixa no armazém, não tinha dinheiro, tinha 14 irmãos, e ainda alugou um quartinho de fundo, segundo ele dizendo, era um pardieiro. Quem conhece essa palavra antiga sabe, o pardieiro era um lugarzinho difícil. Colocou o cego lá, todo machucado, ia para o trabalho, todo dia à noite ia lá fazer os curativos no cego. Aí ele falou: eu sozinho não posso fazer isso, vou ter que pedir ajuda, mas eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Colocou um anúncio no jornal por causa de um amigo. Apareceram 2 prostitutas para ajudar ele. Olha que interessante. 2. Olha, nós trabalhamos só de noite e sabemos que você precisa de alguém para ficar de dia com esse irmão que está aqui doente, nós vamos te ajudar. Ele: claro, minhas irmãs. Até um nome interessante, ele não chamava de prostituta as irmãs, ele chamava irmãs que comercializam as forças sexuais. Era o nome que o Chico dava. Chamou as 2 irmãs, elas ficaram ajudando o Chico. Elas ficavam de manhã, o Chico ficava de noite, cuidando daquele senhor que estava lá, todo ferido. Ficaram 1 mês até ele se recuperar totalmente. Como uma vida interessante, ele conheceu aquelas meninas, fez amizade. Um amigo do pai do Chico falou: seu Chico já tem 21 anos. 21 anos. E eu não vejo ele namorando com ninguém. Chamou ele de: Chico, vamos ali, dar uma volta. Ele: vamos, de noite, depois do trabalho, depois do centro. Olha, já era altas horas da noite. Vamos ali que eu vou te levar para conhecer um lugar. Levou o Chico Xavier num bordel, cheio de meninos que comercializam as forças sexuais, segundo ele. Imagina o Chico Xavier num bordel. E ele, com 21 anos, pediu ajuda.
A espiritualidade veio. Começou a conversar de Jesus com as meninas lá no bordel, de noite. Chico Xavier, aos 21 anos de idade. Para quem conhece, homem com essa idade, num bordel, difícil rezar, não é? Natural, normal é o contrário. Mas o Chico Xavier estava lá, com 21 anos, começou a rezar, virou a sessão espírita, doutrinando, conversando, fazendo evangelho dentro do bordel. 4 homens acharam ruim e foram embora, mas as meninas todas ficaram em volta dele, aprendendo o evangelho dentro do bordel de noite. Chico Xavier, dentro do bordel, servindo a Deus, a Jesus. Um exemplo que a gente tem que lembrar, olha só quantas pessoas ele conseguiu ajudar. Aquelas 2 meninas que ajudavam ele de manhã, estavam lá no bordel, ouviram aquela preleção dele, que ela não tinha conseguido conversar com ele, iam lá só para ajudar o rapaz a se recompor. Quando ouviram ele falar de Jesus, ouviram ele falar de como a vida era bela, uma saiu dali e foi virar enfermeira, a outra foi trabalhar na tinturaria, a outra foi mudando de vida. Ele conseguiu, com uma palavra dele, conversar com amor, servindo a Deus como Jesus quer, ajudar aquelas meninas ali a mudar de vida. Está na história, está nos livros. E por que a gente não para e pensa no que a gente passa o dia inteiro, o que a gente vive o dia inteiro, no nosso trabalho, no nosso local de trabalho? Está dizendo aqui no livro, tem mais. Se trabalhas na mármore ou na cor, no verbo ou na melancolia, sem traduzires as tuas obras em correção, amor e luz do Senhor, guardas tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece o sentimento. Se você trabalha em qualquer lugar, em qualquer coisa que seja, pense em Jesus sempre, o dia inteiro. Olha só, o que Jesus faria no meu lugar, agora que o chefe está me perseguindo, está me cobrando demais, eu sou que trabalha mais aqui, tem um monte de gente que não faz nada. Pare, pense, será por quê que está acontecendo isso comigo? Como é que Jesus se comportaria aqui nesse minuto? Como eu serviria Jesus aqui no meu trabalho? Na escola? No lar dos velhinhos? Ou em outra instituição qualquer? No hospital? Quem aqui conhece o Hospital de Apoio de Brasília? Hospital para as pessoas que já estão em estágio terminal de câncer. Fica lá atrás do setor noroeste. Vai lá, dá um pulinho lá. Dá um pulinho lá. Quem tiver achar que tem problema na vida, vai lá. As pessoas não têm mais nenhuma esperança, o médico fala, ó, não pode ficar nem no hospital mais não. Aí vai para o hospital de apoio e fica lá. Ali, raros saem de lá. Raríssimos. Então, se a gente for num lugar desse e entender, olha só, o que eu posso fazer? A pessoa vai morrer já, o médico já desenganou ela. O que eu vou fazer lá? Levar Jesus. Olha aqui, meu irmão, a vida não vai acabar. O que vai acabar é só o seu corpo. Só o seu corpo. Muitos não conhecem esse lado da vida. Muitos, a maioria, não conhece. Entra em desespero, a família entra em desespero, todo mundo entra em depressão, porque a família toda sofre quando alguém está doente desse estágio terminal. Agora, se a gente lembrar, olha, a vida não vai acabar, meu irmão. O que vai acabar é só esse corpo físico que é emprestado. Então, nós podemos fazer milhões de coisas. Porque nós somos filhos de Deus. E podemos fazer muito mais do que nós estamos imaginando, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque imaginemos se fosse o contrário. Você está lá no hospital de apoio, deitado, recebendo o alimento pelo nariz,
você não consegue mais falar, só esperando a hora chegar. O que você gostaria que fizessem com você? Falar: meu irmão, calma, a vida não acaba não. E o sofrimento é tão grande que tem espíritos que vêm num trabalho mediúnico e falam: moço, eu não quero morrer, eu estou aqui nesse hospital sofrendo. Só que já morreu e não viu. Olha que a bondade divina como é maravilhosa. Não viu que desencarnou. Você fala: não vai morrer mesmo não, meu irmão. Graças a Deus que eu não vou morrer, moço. E já está morto. Porque o transpasse dessa vida para outra é muito tênue, é muito fina a diferença de uma vida para outra. Mas nós podemos fazer nos dois lados, da vida ajudar aqui e ajudar lá. O que nós fazemos quando nós estamos dormindo? Eu vou dormir, vou descansar. Quem não leu ainda, leia o livro Um Terço da Vida, que mostra, um terço da vida que é um terço do dia. Matemática, um terço de 24, 8, 3 vezes 8, 24. O que você faz durante as 8 horas de sono? Não quero saber. Queira saber. Queira saber, queira se inteirar. Tenha preocupação, porque nós podemos ajudar durante o sono. Pode. Aonde? Onde for necessário. Coloquemos nossos espíritos à disposição de Deus. Por que é dormir? Nós morremos todos os dias. O que é acordar? A gente volta, vai lá e volta. Alguns vão e não voltam. Aí realmente é morte física. Tem pessoas que vão em lugares maravilhosos no plano espiritual e falam assim: estava tão bom lá que eu não queria voltar. Não queria voltar, mas tem que voltar. Tem que voltar e continuar aqui na pele pagando. Por que a gente reencarna? Porque é necessário. A carne, a matéria, é o meio mais rápido de nós conseguirmos resgatar os nossos débitos passados. É o meio mais rápido. Então, já que nós estamos aqui na carne, vamos aprender a viver e servir melhor como Cristo quer que a gente sirva os nossos irmãos. Não tem lá amar o próximo como a vós mesmos? Então, primeiro tem que me amar, respeitar meu corpo, cuidar bem dele, não viver somente em função dele, mas cuidar bem, ter saúde e ajudar o próximo. Mas eu não tenho dinheiro. Quanto dinheiro Jesus tinha no bolso? Se é que ele tinha bolso. Quanto ele tinha? Quantos os apóstolos carregavam? Qual o banco que ele tinha conta? Não é? Qual a casa que ele morava? Então, a partir desses instrumentos, dessas informações que nós temos, fala assim: bem, mas ele era Jesus. Sim. Ele não precisava nem ter vindo aqui. Veio para nos mostrar: olha, é assim que nós temos que nos comportar para ganhar a paz e a luz na vida eterna. Assim. E Deus e Ele esperam por nós até hoje. Olha que já passou um bocado de tempo, eles ainda estão nos aguardando. E o que nós vamos fazer? Tentar colocar em prática. Tentar colocar em prática é o melhor que nós podemos fazer. Porque se a gente não tentar, vai ficar mais difícil. Emmanuel, em 1938, Emmanuel, foi o primeiro livro que ele escreveu através de Chico Xavier. O nome do livro é Emmanuel. Vamos ver se essa mensagem tem alguma coisa a ver com hoje, com o assunto da lição. 1938, exatamente, 16 de setembro de 1938. Almas enfraquecidas, que tendes muitas vezes sentido à fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimento rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei que a intensidade da vossa angústia e sei que a vossa resistência ao desespero, mas ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas,
dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço de penoso labor, tece a alma uma auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e a paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas nos dizem que a felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, dos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas dilaceram as mágoas que compungem, as desilusões que fustigam o coração. Constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas nas menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Em 1938 ele disse isso para a gente: olha, calma, tem sacrifício? Tem sofrimento? Tem luta? Tem, vai continuar tendo, mas não esqueceis de amar, que só o amor é que vai nos salvar de todas as situações difíceis que nós vivemos. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a doação material, vou fazer a caridade, vou doar um caminhão de cesta básica aqui, vai ser mais bem pago no plano espiritual do que uma pessoa que der um sorriso para uma pessoa em depressão e falar: meu irmão, tenha fé em Deus, do fundo do seu coração. Então nós temos que lembrar que o amor sincero que nós fazemos em todos os atos de nossas vidas é o que vai nos ajudar a ter um transpasse para o outro lado melhor. Ah, mas nós estamos falando de morte? Tem alguém duvida que não vai morrer aqui? Tem alguma fórmula que vai ficar para sempre no plano físico? Não. Então nós temos que lembrar disso todas as horas e falar: olha, nós estamos no caminho do túmulo, todos estamos. Nasceu, já está começando a contar o tempo. Como é que eu vou fazer? Viver da melhor forma possível. Trabalhar, estudar, ser alegre, se divertir, com ponderação em todos os sentidos. Tentar lutar contra os vícios que todos nós temos um ou outro. Temos que ir lutando devagarinho para aprender a se equilibrar na alimentação, na bebida, no sexo desregrado, na maledicência. São coisas que a gente tem que aprender, que nós não aprendemos ainda, estamos treinando. Para por quê? Para poder colocar Jesus no nosso caminho e falar: olha, eu tenho que tentar lembrar pelo menos do que ele falava e colocar um pouquinho na minha vida em prática, porque vai ser isso que vai nos ajudar. Quando a gente chegar do lado de lá, não vai perguntar assim: olha, o que você tinha lá no banco? Quantas casas você tinha? Você era formado em quê? Não vai ser isso. Não vão nem perguntar. Porque a nossa áurea, o nosso campo magnético vai estar igual a televisão aqui em cima. Olha, isso que eu fazia da minha vida está aqui desenhado. A energia do nosso campo magnético vai mostrar quem nós éramos, quem nós fomos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós sentimos. Vai ser igual abrir o nosso WhatsApp lá e pegar todas as mensagens que a gente passa e olha o dia inteiro. Olha aquilo que você faz o dia inteiro. Já pensou? Lá no plano espiritual. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Em qual ponto nós estamos falhando, ou na família, ou no trabalho, ou em casa? Aonde nós estamos precisando de ajuda? E para essa ajuda, que sempre vem do nosso irmão Jesus, nesse livro aqui, Jesus no Lar, que é uma maravilha. Quem não tem, tente
adquirir, não é propaganda de vender livro não, mas é uma maravilha para você colocar no Evangelho no lar, fazer o culto do Evangelho no lar com o livro Jesus no lar. Olha que maravilha, muito bom esse livro. Naquele momento que Jesus já sabia que ia para a cruz, ele sabia, mas os apóstolos ainda não sabiam. Na última ceia que ele teve com os apóstolos, ele deixa a mensagem assim, uma mensagenzinha bem simples. Última ceia do Cristo. Ele pegou a palavra para fazer a prece final na oração, que diz assim: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que se envergonharam de ostentar a felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam na jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de um serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso do conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém em favor de todos que acreditam detentores do fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende tuas paternas mãos a todos os que ouvidam a sentença de morte renovadora na vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece o que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante dos sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam dos tribunais da terra, mas estão assinalados na tua justiça soberana e perfeita, por delitos do esquecimento perante o infinito bem. Jesus, que falou isso aqui, na sua última prece antes de ser entregue para os fariseus. E como ele, que sabia do que ia acontecer, mas não se desequilibrou, não se desesperou, e foi criado no deserto, fugia para o deserto para buscar a comunhão com Deus. Por quê? Porque as pessoas, nós estamos precisando fugir do deserto, do nosso coração, da nossa mente, buscar a Deus lá naquele lugar escondido. Quando diz no Evangelho, quando for orar, busque um quarto, um cômodo. O que é esse cômodo? É o nosso coração, lá no nosso íntimo, na nossa alma. Busquemos pedir ajuda a Deus, lembrar de Jesus, no último momento, ainda pedindo pelo mundo: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Que nós possamos juntos, todos, colocar o Evangelho em nossos lares, no trabalho, na escola, no hospital, na rua e durante o sono também, porque nós todos somos eternos e seremos sempre filhos de Deus. E que Deus nos abençoe hoje e sempre.